Silêncio interno não é vazio, é estrutura. E quando você entende isso de verdade, não como conceito, mas como experiência que você consegue sentir no corpo, algo muda na forma como você existe no mundo. Algo muda na forma como você entra numa sala, na forma como você responde uma mensagem, na forma como você sai de uma conversa difícil. Algo muda que as pessoas ao seu redor percebem antes mesmo de você conseguir nomear. E esse algo é presença. É a presença de uma mulher que não precisa preencher o ar com palavras para se sentir segura, que não precisa se apressar para ser ouvida, que não precisa correr atrás da aprovação do outro, porque ela já tem uma casa dentro de si mesma, onde pode descansar antes de qualquer resposta. Mas eu sei que você não chegou até aqui porque já tem essa casa construída. Você chegou até aqui porque conhece muito bem o barulho de dentro, aquele ruído que não para, que fica em loop, repetindo cenários e respostas e preocupações e interpretações. Aquele barulho que faz você falar mais do que precisava, que faz você responder antes de ter terminado de ouvir, que faz você preencher silêncios que poderiam ter sido férteis com palavras que depois você não sabe bem por que disse. Aquele barulho que parece ser quem você é, mas que na verdade é só o que a ansiedade faz quando não encontra nenhuma estrutura interna onde se apoiar. E a ansiedade faz exatamente isso. Ela faz barulho, ela faz você falar, ela faz você se mover, ela faz você preencher, porque enquanto você está falando e preenchendo e explicando, você tem a sensação de que está fazendo algo, de que está no controle de alguma forma, de que enquanto as palavras estão saindo, você está gerenciando a situação e por um momento breve isso funciona, a ansiedade diminui um pouco, então volta, porque o que a fez aparecer ainda está lá e você precisa falar mais, preencher mais, explicar mais e o ciclo continua. Você já viveu isso? Eu sei que sim. Já sentiu aquele desconforto específico de um silêncio que dura mais do que você aguenta, de uma pausa numa conversa que parece grande demais e que alguma coisa em você precisa fechar imediatamente com uma palavra, qualquer palavra, uma piada, uma explicação, uma pergunta, qualquer coisa que dissolva aquele espaço antes que ele diga algo sobre você que você não quer que seja dito, antes que o outro interprete aquele silêncio de um jeito que te coloque em desvantagem, antes que você perca o fio de alguma coisa que nem sabe bem o que é, mas que parece essencial segurar. E eu quero que você perceba o que está acontecendo nesses momentos, porque é muito revelador. O que está acontecendo é que você está usando as palavras como controle. Não controle do outro, mas controle da situação, controle da incerteza, controle do que o silêncio poderia revelar. E esse controle, via palavras, é exaustivo, é um esforço constante de gestão do ambiente externo. Porque o ambiente interno ainda não tem estrutura suficiente para sustentar a incerteza sem entrar em colapso. E a estrutura interna que você precisa é exatamente o que o silêncio interno constrói. Não é um estado passivo, não é ausência de pensamento, não é ficar em branco, é uma presença ativa dentro de você mesmo, que não precisa de confirmação constante do exterior para continuar existindo com firmeza, é a capacidade de entrar num silêncio e não se perder nele, de deixar uma pausa existir sem precisar salvá-la, de estar numa conversa difícil sem precisar falar o tempo todo para se sentir segura. E antes de continuar, eu preciso fazer uma distinção que é fundamental para que tudo que vou falar faça sentido da forma certa. Porque quando falo em silêncio interno, não estou falando em silêncio punitivo. E essa diferença precisa ser muito clara. Silêncio punitivo é quando você para de falar para punir o outro. Quando você se fecha para que ele sinta sua ausência como castigo. Quando você usa o não responder como uma ferramenta de poder numa relação. Quando o silêncio é uma arma que você usa para criar ansiedade no outro, para fazer ele correr atrás, para demonstrar que você pode retirar a sua presença e que isso vai doer e isso não é o que estou propondo. Isso não é fortalecimento emocional.
Isso é jogo. E jogos não constroem vínculos, eles os corroem. E uma mulher emocionalmente firme não precisa de jogos porque ela tem clareza. E clareza não precisa de armas para se fazer presente. Silêncio interno é completamente diferente. Ele é acolhimento, é organização, é a capacidade de entrar dentro de si mesma antes de responder ao mundo, de criar um espaço entre o que você sente e o que você faz com o que sente, de habitar esse espaço sem ansiedade, de respirar ali, de ouvir o que esse espaço tem para te dizer antes de qualquer ação externa, é um ato de. E cuidado consigo mesma antes de ser qualquer coisa para o outro. E quando você tem esse silêncio como base, quando você treinou a capacidade de existir nele sem se dissolver, o que você fala quando decide falar tem um peso diferente, tem uma precisão diferente, tem uma presença diferente. Porque não saiu da urgência de preencher, saiu da escolha de comunicar. E essa diferença é sentida pelo outro mesmo que ele não possa nomeá-la. É a diferença entre ouvir alguém que está falando para acalmar a própria ansiedade e ouvir alguém que está falando porque tem algo real a dizer. Deixa eu te contar sobre a Fernanda, não como personagem distante, mas como uma mulher que você provavelmente reconhece em algum nível, talvez na forma como ela entrava numa reunião de trabalho, que era sempre um pouco antes de todos, que se sentava e logo começava a falar, a preencher o espaço antes que ele pudesse ser preenchido por outros, que fazia perguntas não porque precisava das respostas, mas porque enquanto ela estava fazendo perguntas, ela estava no controle, estava estabelecendo presença, estava garantindo que ninguém pudesse esquecer que ela estava ali. E ela saía dessas reuniões cansada de um jeito específico, não o cansaço de ter trabalhado muito, mas o cansaço de ter gerenciado muito, de ter monitorado o tempo todo quem estava prestando atenção nela, quem estava se desinteressando quando precisava falar mais para reconquistar a atenção, quando precisava mudar de tom para ser levada mais a sério, e todo esse gerenciamento acontecia em paralelo à reunião real, ocupando uma energia enorme que, ela precisaria para pensar com clareza sobre os assuntos que importavam. E então um dia a Fernanda estava numa reunião importante e ela estava muito ativada e muito ansiosa e ela tomou uma decisão que parecia estranha. Ela decidiu ficar quieta, não por estratégia, não para criar efeito, mas porque ela estava exausta demais para gerenciar. E ela ficou ali respirando, ouvindo. E quando chegou o momento em que ela tinha algo concreto e necessário a dizer, ela disse com poucas palavras, com calma. E quando ela terminou, houve um silêncio curto na sala. E então alguém disse, isso faz muito sentido. E a conversa seguiu. E o que a Fernanda sentiu depois daquela reunião era diferente de qualquer coisa que ela tinha sentido depois de uma reunião antes. Ela se sentiu inteira, ela se sentiu presente, ela se sentiu como se o que ela disse tivesse chegado de verdade ao invés de ter sido só mais ruído no ar. E ela percebeu que todo aquele esforço de preencher espaços não estava construindo presença, estava diluindo, porque quando tudo tem o mesmo peso, nada tem peso nenhum, e quando você fala muito o que você diz de importante, fica afogado no que você disse por ansiedade. E essa percepção foi o início de algo para ela, não foi transformação imediata, não foi um clique mágico, foi um dado, foi uma experiência concreta que ela teve no corpo de que o silêncio não a havia destruído, de que a pausa não a havia apagado, de que falar menos e com mais intenção a havia deixado mais presente e não menos. E isso foi o começo. Agora quero que a gente vá mais fundo para entender por que a mente faz tanto barulho, por que essa necessidade de preencher é tão forte, porque entender a origem é o que permite trabalhar a raiz ao invés de ficar tentando só controlar o sintoma. A mente faz barulho por medo.
E esse medo tem formas muito concretas. Tem o medo de não ser suficiente, que aparece como necessidade de provar constantemente o seu valor com palavras e ações e presença visível. Tem o medo de ser mal interpretada, que aparece como necessidade de explicar e contextualizar e antecipar interpretações equivocadas antes que elas aconteçam. Tem o medo de perder o controle da situação, que aparece como necessidade de gerenciar o que o outro está sentindo, ou pensando, ou fazendo, e tem o medo mais fundamental de todos, que é o medo do que o silêncio poderia revelar sobre você ou sobre o vínculo. Porque o silêncio é honesto e às vezes a honestidade é assustadora. O silêncio revela o que está acontecendo de verdade, e quando você não confia que o que está acontecendo de verdade é seguro, quando você tem dúvidas sobre se você é amada, sobre se você é respeitada, sobre se você pertence, o silêncio parece perigoso porque nele você poderia ver com clareza o que prefere não ver com clareza. E então você fala, e preenchendo o silêncio com palavras, você adia a visão, você mantém a incerteza nublada, você continua sem saber ao certo, mas também sem ter que encarar a possibilidade de que o que você não sabe te doeria se você soubesse. Esse mecanismo é humano, não é fraqueza. É uma estratégia de sobrevivência emocional que foi desenvolvida em algum momento da sua história em que o silêncio era de fato perigoso ou doloroso, em que a ausência de resposta significava rejeição ou abandono ou invisibilidade, em que você aprendeu que preencher era mais seguro do que esperar, que se movimentar era mais seguro do que parar. Mas você cresceu e o contexto mudou. E mesmo que o mecanismo ainda esteja operando como se o perigo fosse o mesmo de antes, ele não é. E uma das coisas mais libertadoras que você pode fazer por si mesma é começar a testar essa crença em situações controladas, começar a praticar o silêncio em doses pequenas e perceber que você sobrevive, que o silêncio não te apaga, que a pausa não significa rejeição, que o não responder imediatamente não destrói os vínculos, e ir construindo evidência no seu próprio corpo de que o silêncio é seguro, de que ele é, na verdade, um dos lugares mais poderosos onde você pode existir. Quem é firme não se apressa. E essa frase também parece simples, mas é profunda quando você a vive na prática. Porque a pressa é sempre uma resposta ao medo. É o corpo dizendo, preciso resolver isso agora, antes que se torne um problema maior. E quando você está firme, quando você tem aquela estrutura interna que o silêncio constrói, a urgência diminui, porque você confia que tem capacidade de lidar com o que aparecer, que não precisa correr na frente dos problemas para sobreviver a eles, que pode esperar, que pode observar, que pode respirar e então agir. E existe uma qualidade muito específica na firmeza que vem do silêncio interno, que é diferente de qualquer outra forma de firmeza. Ela não é dura, ela não é rígida, ela não é aquela firmeza que vem do se fazer grande para parecer inabalável. Ela é suave por fora e sólida por dentro, como uma árvore com raízes profundas que se move no vento sem cair, como um centro de gravidade que não depende do que está ao redor para continuar sendo centro. E quando você tem esse centro, as conversas difíceis ficam diferentes, os conflitos ficam diferentes, as situações de pressão ficam diferentes, não porque ficaram mais fáceis, mas porque você está diferente dentro delas. Você não está mais tentando sobreviver a elas, está navegando por elas com a clareza de quem conhece o próprio norte. Pensa numa conversa de conflito, uma dessas conversas onde algo importante está sendo debatido e as emoções estão presentes e você sente o peso do que está em jogo, e imagina duas versões suas nessa conversa. A versão que está no modo barulho, que está respondendo cada coisa que o outro diz antes que ele termine de dizer, que está acumulando argumentos e contra-argumentos e exemplos e memórias antigas, que está com o coração acelerado e com a voz subindo e descendo sem você querer, que está sentindo que precisa ganhar essa conversa, porque perder significa alguma coisa muito maior do que só essa discussão específica.
E agora imagina a versão que tem silêncio interno, que ouve o outro terminar antes de responder, que deixa as palavras dele pousarem antes de tomar qualquer decisão sobre o que vai dizer, que respira antes de falar, que fala pouco e específico, que quando sente o pulso acelerar para um momento e diz eu precisar de um segundo antes de continuar, que comunica o que precisa ser comunicado sem precisar vencer, que sai da conversa inteira mesmo que ela não tenha terminado do jeito que queria. Qual das duas versões te representa melhor nos momentos difíceis? E qual delas você gostaria de ser? E mais importante, qual das duas você confia que pode se tornar, porque a segunda versão não é uma versão especial ou inalcançável, é uma versão treinada, é uma versão que praticou silêncio interno até que ele virasse casa, e você pode construir essa casa também. A calma é uma forma de poder, e eu quero que você entenda isso no sentido mais concreto possível, porque poder não é volume, poder não é velocidade, poder não é quanto espaço você consegue ocupar com palavras. Poder é impacto, é a capacidade de fazer o que você diz, chegar de verdade, de ser ouvida de uma forma que move algo no outro. E isso acontece muito mais quando você fala do centro do que quando você fala da ansiedade. Pensa numa voz que você já ouviu na sua vida, de uma mulher que, quando falava à sala, prestava atenção, não porque ela falava mais alto, não porque ela interrompia, mas porque, quando ela abria a boca, havia algo naquele momento que dizia que o que estava por vir valia a atenção. Havia uma presença nela que antecedia as palavras. E essa presença era construída exatamente pelo que estamos falando, por uma relação com o silêncio que não era de medo, mas de familiaridade, de conforto, de autoridade. Porque quando você está em paz com o silêncio, quando você não precisa preenchê-lo para se sentir segura, as suas palavras ganham peso diferente. Elas ganham a raridade das coisas que foram escolhidas e raridade tem valor, e valor gera atenção. E isso não é manipulação, não é estratégia, não é performance de mistério, é a consequência natural de uma mulher que parou de usar palavras como remédio para a ansiedade e começou a usá-las como instrumento de comunicação real. Agora quero te ensinar como construir esse silêncio interno de forma prática, não como teoria, mas como treino. Porque o silêncio interno é uma habilidade, e habilidades se constroem com prática repetida. E a primeira prática que quero te propor é um ritual diário, muito simples, que se parece com pouco, mas que muda muito com o tempo. O ritual é de 10 minutos por dia, 10 minutos sem estímulo nenhum, sem tela, sem música, sem conversa, sem podcast, sem qualquer coisa que chegue de fora. 10 minutos só você e o seu interior. E o que você faz nesses 10 minutos não é meditar no sentido técnico de esvaziar a mente, porque isso raramente funciona e gera mais frustração do que silêncio. O que você faz é simplesmente observar. Você se senta em algum lugar onde não vai ser interrompido e você observa o que está acontecendo dentro de você. Os pensamentos que chegam, as tensões no corpo, o ritmo da sua respiração, o peso nos ombros, o aperto no peito, se houver. E você não tenta mudar nada, não tenta resolver nada, não tenta chegar a lugar nenhum. Você só observa como se fosse uma testemunha curiosa da sua própria experiência interna. E depois desses 10 minutos, você faz uma coisa simples, mas muito reveladora. Você escreve 3 pensamentos que voltaram durante aquele silêncio. Os pensamentos que apareceram mais de uma vez, os que têm um peso específico, os que parecem estar esperando por uma janela de atenção para entrar. E você escreve sem julgar, sem analisar demais, só registra. E ao longo dos dias, você vai começar a perceber um padrão, vai perceber que os mesmos temas voltam, que há uma preocupação recorrente que aparece toda vez que o barulho externo para, que há uma crença ou um medo ou uma necessidade que está operando em segundo plano o tempo todo. E quando você vê esse padrão, você tem informação, você tem algo concreto para trabalhar.
Você sai do modo de estar sendo gerenciada pelo ruído mental para o modo de estar observando o ruído mental. E essa diferença de perspectiva é enorme, porque quando você está dentro do ruído, você acredita que o ruído é a realidade. Quando você está observando o ruído, você percebe que o ruído é um padrão, e padrões podem ser entendidos e padrões podem mudar. E esses 10 minutos por dia, essa pausa diária do estímulo externo, são como exercício físico para a sua capacidade de silêncio interno. São como treino, e com o tempo o músculo fica mais forte e o que era desconfortável no começo vai se tornando familiar, e o que era familiar vai se tornando confortável, e o que era confortável vai se tornando necessário, porque você vai sentindo no corpo a diferença dos dias em que você fez o ritual e dos dias em que você não fez. Vai sentindo que nos dias em que fez você tem mais centro, mais clareza, mais capacidade de responder ao invés de reagir. E esse responder ao invés de reagir é o coração de tudo que estamos construindo aqui. Vou te contar de outra cena, uma cena cotidiana que você provavelmente reconhece de muitos lugares diferentes da sua vida. A cena de uma mensagem que chega num momento de ativação, de uma notícia que te pega de surpresa, de uma pergunta que você não esperava, e aquela urgência imediata de responder agora, de colocar as suas palavras no mundo antes de ter processado o que está sentindo, de fechar aquela janela de incerteza o mais rápido possível, porque incerteza é desconforto, e o sistema nervoso não gosta de desconforto. Antes, a versão de você que ainda não tinha treinado o silêncio interno, essa versão respondia imediatamente, e a resposta chegava carregada de tudo o que estava sentindo naquele segundo. E às vezes o que saía era preciso e necessário, mas muitas vezes o que saía era reativo, era defensivo, era mais sobre fechar o desconforto do que sobre comunicar o que precisava ser comunicado, e depois ficava aquela sensação de que poderia ter dito melhor, de que a resposta não representava bem o que você sentia de verdade, de que a rapidez custou alguma coisa. E agora imagina uma versão diferente, a versão treinada. A versão que, quando a mensagem chega ativada, olha para aquela urgência e reconhece ela, nomeia ela, diz para si mesma: estou sentindo urgência de responder, e isso é sinal de que estou ativada. E então ela coloca o celular para baixo ou fecha a janela e vai fazer qualquer outra coisa por alguns minutos. Vai respirar, vai beber água, vai ficar em pé e sentir o chão embaixo dos pés. Qualquer coisa que traga o corpo de volta a um estado mais regulado. E depois, quando o pico baixou, quando a urgência não está mais no comando, ela volta para aquela mensagem ou aquela situação e ela responde de um lugar diferente, de um lugar que tem acesso a mais de si mesma, e o que sai é diferente. É mais claro, é mais preciso, é mais ela. E o curioso é que o outro quase sempre nem percebe a diferença de tempo, mas percebe uma diferença na qualidade da resposta. Percebe algo na resposta que ressoa diferente, que tem mais substância, que parece ter vindo de um lugar mais inteiro, e a conversa que se desenvolve a partir disso tem uma qualidade diferente de qualquer conversa que teria acontecido se você tivesse respondido no pico. Existe uma cena que eu quero que você visualize com cuidado, porque ela captura algo essencial sobre como o silêncio interno aparece nos vínculos de uma forma concreta e poderosa. Imagina uma conversa com alguém próximo que ficou em silêncio, depois que você disse algo importante. E a versão de você com ruído mental nessa conversa, o que ela faz com aquele silêncio dele? Ela o preenche, ela começa a falar de novo, a explicar mais, a perguntar o que ele está pensando, a pedir confirmação de que ele entendeu, a se mover na direção dele, para fechar aquele espaço que parece grande demais para sustentar. E imagina agora a versão de você com silêncio interno nessa mesma cena. O que ela faz com aquele silêncio dele? Ela o sustenta, ela fica presente sem precisar dissolvê-lo, ela deixa que o que foi dito exista no ar,
por um momento, ela respira, ela confia que o silêncio não é rejeição, que é processamento, que o outro está com o que você disse e que esse tempo que ele precisa é legítimo e não ameaçador. E ela espera. E o que acontece quando você sustenta o silêncio do outro ao invés de preenchê-lo é muito interessante. O outro sente que você tem presença suficiente para estar num momento desconfortável sem entrar em colapso. Ele sente que você não precisa da confirmação imediata dele para continuar firme. Ele sente que você está de pé e que o silêncio não te destabilizou. E isso cria nele uma qualidade diferente de respeito, não o respeito que vem do medo, mas o respeito que vem de perceber que está diante de uma mulher que sabe habitar o espaço entre as palavras sem precisar preenchê-lo imediatamente. E quando ele finalmente fala, quando aquele silêncio se encerra com as palavras dele têm mais peso porque tiveram tempo para se formar de verdade, ao invés de serem uma reação apressada ao seu preenchimento. E a conversa que acontece a partir daí tem uma profundidade diferente. Porque uma das coisas que o silêncio faz num vínculo, quando ambos conseguem habitá-lo com presença, é criar intimidade real. Não a intimidade barulhenta que vem de contar tudo e preencher todos os espaços, mas a intimidade de duas pessoas que conseguem estar juntas, sem precisar que as palavras façam tudo o trabalho, que confiam no espaço entre elas tanto quanto nas palavras que circulam por ele. E isso não significa que você vai parar de falar, não significa que os seus vínculos vão virar silenciosos ou distantes. Significa que as palavras que você traz vão ter mais peso porque vão ter sido escolhidas ao invés de despejadas. E que os momentos de silêncio vão ser férteis ao invés de ansiosos. Vou agora trazer uma prática mais concreta para as situações de conflito, porque é aí que o treino é mais testado, é aí que o impulso de falar muito e rápido é mais forte, porque em conflito a ameaça está muito presente. E o sistema nervoso quer defender, e a voz é uma das formas de defesa. Quando você está numa conversa difícil e sente a tensão subindo e o impulso de falar chegando, há um gesto muito simples que pode mudar o rumo de tudo, que é uma respiração consciente antes de abrir a boca, não uma respiração performática, não uma pausa dramática, mas uma respiração real, uma de 3 segundos que você usa para voltar para o seu corpo, para sentir os pés no chão, para perceber que você está aqui, que você está inteira, que você tem recursos para navegar isso. E depois dessa respiração, você faz uma escolha consciente sobre o que vai dizer. Não o que a ansiedade quer que você diga, não o que o medo quer que você diga, mas o que você, quando está centrada, sabe que precisa ser dito. E muitas vezes, depois dessa respiração, você percebe que o que estava prestes a sair não era o mais importante, que havia algo mais preciso por baixo, algo que a urgência estava cobrindo e que esse algo mais preciso é o que vai realmente mover a conversa, é o que vai fazer a diferença real. E falar pouco e específico num conflito tem um efeito muito concreto que é difícil de acreditar antes de experimentar. É que o outro ouve melhor, porque quando você fala muito e rápido, e o conteúdo está misturado com a intensidade, o outro fica ocupado gerenciando o impacto do volume, da velocidade e às vezes do tom, e o conteúdo real se perde. Mas quando você fala pouco e com presença, o conteúdo que você traz tem espaço para ser recebido, tem espaço para pousar, tem espaço para ser processado, e isso aumenta muito as chances de que a conversa chegue onde precisava chegar. E sobre os limites em específico, sobre como dizer não e como comunicar o que você precisa sem precisar de um discurso longo que justifique cada vírgula da sua decisão, o silêncio interno te ajuda aqui de uma forma direta, porque quando você está centrada e firme, você não precisa de muitas palavras para estabelecer um limite. O limite tem peso na sua presença antes mesmo das palavras, e as palavras, quando chegam, são curtas e claras.
e não precisam de aprovação para existir. Você pode dizer: não consigo assumir isso agora e parar. Você pode dizer: preciso de espaço para pensar e parar. Você pode dizer: isso não funciona para mim e parar. E o parar depois da frase é parte da firmeza, é deixar a frase existir sem suporte imediato, sem justificativa que a ampare, sem explicação que a torne mais palatável. E essa pausa depois do limite é o silêncio interno em ação, é você confiando que o que você disse é suficiente. E é suficiente. E com o tempo e a prática você vai sentindo isso no corpo, vai sentindo que você disse o que precisava ser dito e que ficou com o que disse e que o mundo não desmoronou, que o vínculo não se desfez, que você continua inteira e esse dado acumulado é o que vai construindo cada vez mais a confiança no seu próprio silêncio. Eu sei que tem uma versão específica de você que vai me ouvir dizer tudo isso e vai se perguntar: mas e se eu ficar quieta e o outro achar que não me importo? E quero endereçar isso com cuidado, porque é uma preocupação legítima, porque existe de fato a possibilidade de que o silêncio seja interpretado de formas que você não pretendia, de que a sua pausa seja lida como indiferença por alguém que não conhece essa sua forma de estar. E o que eu tenho a dizer sobre isso é que, primeiro, a maioria das vezes, o silêncio não é interpretado como indiferença quando há uma presença real por trás dele. Quando seus olhos estão atentos e o seu corpo está presente e a sua qualidade de escuta é visível, porque presença não é volume, presença é atenção. E quando você está silenciosa, mas presente, o outro sente que está sendo ouvido mesmo sem as palavras constantes. E segundo, quando há mal-entendido e quando alguém te disser: você ficou quieta e eu não soube o que estava pensando, você pode dizer: eu estava processando. Eu gosto de ouvir bem antes de responder, e isso não é desculpa, é verdade. É quem você está se tornando. E essa clareza sobre o seu jeito de estar na conversa é um presente que você dá às pessoas que você ama, porque ela tira a ambiguidade e deixa o espaço de vocês mais honesto. E terceiro, há pessoas que vão se sentir desconfortáveis com a sua calma, que vão tentar te ativar, que vão interpretar a sua firmeza serena como frieza ou como falta de investimento. E nesses casos, a firmeza inclui com unicar, com clareza e poucas palavras que você está presente e que o silêncio não é punição, que você simplesmente está sendo quem você é. E se depois dessa clareza o outro ainda insistir em interpretar a sua presença como ausência, isso diz algo sobre o vínculo que vale a pena observar com honestidade. Porque um vínculo que precisa do seu barulho constante para acreditar que você se importa é um vínculo que está pedindo de você mais do que é saudável dar. E quando você para de dar esse barulho por escolha e não por abandono, e o vínculo não consegue sobreviver a essa mudança. Esse é um dado importante sobre a qualidade desse vínculo. Um dado que você não teria conseguido ver enquanto estava ocupada preenchendo todos os espaços. Agora quero te propor o desafio de 7 dias. E quero apresentar ele como parte natural do que estamos construindo, e não como tarefa externa, porque é uma extensão direta de tudo que conversamos. Durante 7 dias, você vai praticar responder depois. Toda vez que uma mensagem chegar ativada, toda vez que um conflito pedir resposta imediata, toda vez que uma decisão te pressionar para agir agora, você vai praticar. O intervalo, você vai praticar. A pausa, você vai esperar o corpo baixar antes de qualquer comunicação. E o quanto você vai esperar vai depender da intensidade do que você está sentindo. Às vezes vai ser 2 minutos, às vezes vai ser 2 horas, às vezes vai ser dormir e ver de manhã, e você vai aprender a calibrar isso com a prática, vai aprender a reconhecer no seu próprio corpo quando você está regulada o suficiente para comunicar de um lugar mais inteiro. E nos momentos em que a urgência apertar, nos momentos em que
o impulso de preencher for muito forte, eu quero que você tenha algumas frases internas para usar como ancoragem, não como mantras que você repete mecanicamente, mas como lembretes reais de quem você está escolhendo ser. A primeira é: eu posso esperar, e ela desfaz a urgência falsa que a ansiedade cria. Ela lembra que o tempo não é inimigo, que esperar não é perder, que você vai ter oportunidade de comunicar o que precisa ser comunicado quando você estiver mais inteira. A segunda é: eu não preciso preencher o vazio, e ela endereça diretamente o impulso de colocar palavras onde há silêncio. Ela lembra que o vazio não é ameaça, que a pausa não é ausência, que você pode estar presente sem precisar ser barulhenta. A terceira é: eu volto para o meu centro, e essa é uma frase física ao mesmo tempo que é emocional. Quando você a diz, traz atenção para dentro, traz atenção para o peito, para a respiração, para o peso dos seus pés no chão, para o momento presente como ele é, sem antecipação e sem interpretação. E a quarta frase é: eu posso respirar e escolher. E ela une o gesto físico da respiração com a agência da escolha. Ela lembra que entre o estímulo e a resposta há um espaço, e que esse espaço é onde a sua liberdade existe. Que você não é obrigada a fazer o que o impulso pede, que você pode respirar e então decidir com quem você quer ser nesse momento. E ao longo dos 7 dias você vai perceber coisas que não esperava perceber. Vai perceber que muitas das respostas urgentes que você ria dado no impulso não precisavam ser tão urgentes, que o mundo sobreviveu ao intervalo, que as pessoas esperaram, que as situações tinham mais espaço do que pareciam ter na urgência, e vai perceber que as respostas que você deu depois do intervalo eram melhores, eram mais você, eram mais eficientes em mover o que precisava ser movido. E vai perceber também algo sobre você mesma, que talvez seja a descoberta mais importante de todas, que você é capaz de sustentar o desconforto sem entrar em colapso, que você tem recursos internos que não sabia que tinha até parar de cobrir o desconforto com barulho, que há uma clareza dentro de você que estava sendo abafada pela urgência constante, e que quando você cria silêncio ela começa a aparecer. E essa clareza é a sua voz mais profunda. A voz que sabe o que você precisa, que conhece os seus valores, que tem sabedoria, que vai além do que a ansiedade grita. E quanto mais você pratica o silêncio interno, mais essa voz consegue ser ouvida. E quanto mais ela é ouvida, mais você consegue agir a partir dela, ao invés de agir a partir do ruído. Existe um ponto que eu quero tocar, porque ele aparece como sombra em tudo que falamos, que é a relação entre silêncio interno e solidão. Porque às vezes, quando você começa a praticar esse recolhimento, esse voltar para dentro, pode aparecer uma sensação de isolamento, como se cuidar de si mesma de dentro para fora significasse se afastar do mundo. E eu quero deixar claro que não é isso. O silêncio interno não te separa das pessoas. Ele melhora a qualidade da sua presença com elas. Porque quando você sai de si mesma recarregada, quando você chega às conversas já tendo passado por dentro, quando você tem o seu próprio eixo como base antes de qualquer interação, você tem muito mais para oferecer do que quando chega esgotada do ruído e precisando do outro para organizar o que você não conseguiu organizar dentro de si mesmo. E os seus vínculos percebem isso. Não de forma racional nem imediata, mas gradualmente, ao longo do tempo, eles percebem que você está diferente, que há algo mais sólido nessa presença, que quando você fala há mais peso, que quando você está em silêncio há mais calma do que antes havia ansiedade, e isso muda a qualidade de como eles se relacionam com você, não porque você se tornou inacessível, mas porque você se tornou mais confiável, não no sentido de previsível, mas no sentido de estável, de que há um chão embaixo de você que não treme a cada rajada de vento. E estabilidade é um dos maiores presentes que você pode trazer para os vínculos que você ama.
Não a estabilidade de quem fingiu que está sempre bem, mas a estabilidade de quem treinou a capacidade de estar com o que sente, sem ser destruída por isso. A estabilidade de quem tem raízes suficientemente profundas para se mover sem cair. Quero falar de uma coisa específica sobre a dinâmica entre mulheres nos seus grupos, nas suas amizades, nos seus ambientes de trabalho, porque o silêncio interno tem um impacto particular nesses contextos que é menos falado, mas que é muito real. Quando você para de competir por atenção com o volume, quando você para de se apressar para inserir a sua fala antes que a outra pessoa termine a dela, quando você desenvolve a capacidade de ouvir de verdade, ao invés de ficar preparando o que vai dizer enquanto finge ouvir, algo muda na forma como as outras mulheres se relacionam com você. Elas sentem que quando estão com você são realmente ouvidas, e ser de verdade ouvida é uma das experiências mais raras e mais valiosas que existe, e as pessoas buscam quem as faz sentir assim. E você se torna essa pessoa não por técnica, mas por genuína capacidade de estar presente. E essa presença nasce do silêncio interno, nasce de você ter ficado suficientemente quieta dentro de si mesma para ter espaço real para o outro. E isso não significa anular a sua voz. Nos grupos, não significa que você deixa de falar ou de compartilhar ou de contribuir. Significa que quando você fala, você traz algo que tem peso e intenção. Ao invés de falar por ocupar espaço, ou por ansiedade, ou por medo de ser esquecida se ficar quieta, porque a ironia é que as mulheres que tentam garantir sua presença falando muito frequentemente são menos lembradas do que as mulheres que falam pouco, mas falam com precisão, porque o que fica na memória não é o volume, é o impacto, e o impacto vem da escolha consciente ao invés do despejo ansioso. Vou agora integrar tudo o que conversamos numa imagem que quero te deixar. Uma imagem que você pode revisitar quando precisar de uma ancoragem para o que está construindo. Imagina uma mulher sentada num lugar tranquilo, e o que é importante nessa imagem não é que o lugar ao redor seja tranquilo, é que ela o é. É que há em torno dela uma qualidade de presença que faz com que qualquer lugar onde ela está fique um pouco mais quieto, não porque ela é perfeita ou porque não sente nada, mas porque ela aprendeu a habitar o que sente sem ser carregada por isso, aprendeu a sentar com o desconforto sem precisar dissolvê-lo, com movimento ou palavras, aprendeu que ela é maior do que qualquer emoção que passa por ela e que por isso pode deixá-la passar sem ter que parar tudo para gerenciá-la. Essa mulher, quando fala, é ouvida não porque eleva a voz, mas porque quando ela fala, há algo que vale a pena ouvir. E o outro sente isso antes das palavras chegarem. Sente na qualidade da pausa, antes da fala. Sente no ritmo com que ela se move dentro da conversa. Sente no fato de que ela não está correndo. Essa mulher, quando está num conflito, não precisa vencer. Ela precisa ser honesta. E honestidade com presença é muito mais poderosa do que vencer com volume. Essa mulher, quando está sós consigo mesma, não foge de si mesma com estímulos constantes, porque aprendeu que estar consigo não é estar num vazio assustador, mas estar numa casa que ela foi construindo com cada momento de silêncio. Escolhido. E essa casa é segura, é acolhedora, é o lugar onde ela mais descansa e de onde ela mais se fortalece. E você pode ser essa mulher não como versão perfeita ou final de si mesma, mas como direção, como intenção, como norte que guia suas escolhas diárias de quando fala e quando espera, de quando preenche e quando deixa o espaço existir, de quando responde imediatamente e quando respira primeiro. E cada vez que você escolhe o silêncio, antes da resposta, cada vez que você sustenta o desconforto da pausa sem preenchê-la com ansiedade, cada vez que você sai de uma conversa sentindo que disse o que precisava dizer, ao invés de tudo que a urgência pediu, você está construindo essa mulher.
tijolo por tijolo, respiração por respiração, escolha por escolha. Se o que conversamos aqui tocou em algo que você reconhece, se você se viu em algum momento nessa conversa, se há em você uma parte que sabe que quer essa calma, essa presença, essa firmeza que não precisa de barulho para existir, então você já sabe que esse canal foi feito para você. Para mulheres que estão dispostas a ir fundo, que estão dispostas a olhar com honestidade para os seus padrões, que querem se fortalecer de dentro para fora de uma forma que se sente no corpo e nos vínculos e no dia a dia. Se inscreva nesse canal, porque toda semana tem um conteúdo novo, pensado com cuidado e com intenção real de te acompanhar nesse caminho. Não com promessas fáceis, não com respostas simples para perguntas complexas, mas com a profundidade e a honestidade que você merece. E antes de encerrar, deixa eu te deixar uma frase que espero que fique com você, que você possa trazer nos momentos em que o ruído estiver alto e o silêncio parecer impossível, nos momentos em que a urgência estiver pedindo que você fale antes de pensar, que você responda antes de sentir, que você preencha antes de respirar. Uma mulher que aprendeu a habitar o silêncio interno não ficou pequena, ela ficou inteira, e é de dentro dessa inteireza que ela fala. E é por isso que quando ela fala, o mundo para um momento para ouvir. Tem mulheres que só conseguem sentir que amam quando estão sofrendo. E essa frase pode parecer dura na primeira vez que você a lê, pode parecer que estou exagerando ou sendo cruel com alguém que está passando por algo muito real e muito doloroso, mas eu não estou sendo cruel, estou sendo precisa. E a precisão aqui importa, porque o que vou te falar hoje pode ser a primeira vez que alguém nomeia com clareza algo que você vive há anos sem conseguir entender por que continua se repetindo, por que você continua escolhendo pessoas que te deixam no meio, por que os relacionamentos que mais te ativam são os que mais te machucam, por que quando algo é tranquilo e seguro você sente que falta alguma coisa que não é amor de verdade, que não é intenso o suficiente, que não mexe com você do jeito que você acha que amor deveria mexer. E eu quero explorar isso com você hoje com muito cuidado, com muito respeito pela dor que esse padrão carrega e também com a firmeza de quem acredita que você merece mais do que continuar confundindo agonia com amor. Você já esteve naquele relacionamento, ou talvez esteja agora, ou talvez reconheça alguém próxima que está. Aquele relacionamento que tem uma qualidade específica que é diferente de tudo que você já viveu, que te deixa num estado de hipervigilância constante, que faz você ficar olhando para o celular esperando uma mensagem, que faz você analisar o tom de uma resposta por horas tentando entender o que ela significou, que faz você ter aquela sensação física no peito, aquele aperto que você interpreta como amor, porque é intenso demais para ser outra coisa, que faz você pensar nessa pessoa até quando não quer pensar, que faz você construir versões inteiras da conversa que vai ter quando você se encontrar, e versões de como ela vai ser boa, e versões de como ela vai ser difícil, e versões de como dessa vez vai ser diferente. E você chama isso de amor porque é a coisa mais intensa que você já sentiu. E intensidade parece ser o critério. Parece ser o sinal de que o sentimento é real e profundo e verdadeiro. E tudo que não tem essa intensidade parece raso e sem cor ao lado disso. Mas eu preciso te dizer uma coisa que pode mudar tudo, que pode ser desconfortável de ouvir, mas que é necessária. O que você está descrevendo não é necessariamente amor. O que você está descrevendo é ativação, é o seu sistema nervoso em estado de alerta constante. É a sua biologia respondendo à incerteza e à imprevisibilidade de uma forma que se parece muito com paixão, mas que tem uma origem completamente diferente da paixão saudável. E entender essa diferença não é diminuir o que você sente, é libertá-la do ciclo que a mantém presa. Existe um padrão que acontece em relacionamentos ambíguos, em relacionamentos com pessoas que são quentes e frias alternadamente, que estão presentes e depois somem,
que te dão atenção intensa e depois se recolhem sem explicação, que dizem coisas que parecem profundas e depois agem como se aquelas palavras não tivessem sido ditas. E esse padrão faz algo muito específico com o seu sistema nervoso, que é importante compreender quando você não sabe o que esperar de alguém. Quando a prese, NSA dele é irregular e imprevisível. Quando às vezes é ótimo e às vezes é como se você não existisse. O seu sistema nervoso fica em alerta, fica monitorando constantemente. Fica tentando identificar padrões que possam prever o que vem a seguir. Fica num estado que os especialistas chamam de hipervigilância, mas que na vida cotidiana você simplesmente chama de pensando nele o tempo todo. E nesse estado de alerta, o seu cérebro libera substâncias que são muito semelhantes às que estão envolvidas no vício. A dopamina especificamente, que aparece em picos quando ele te dá atenção depois de um período de ausência, e esses picos de dopamina depois de períodos de incerteza são muito mais intensos do que a dopamina que aparece numa relação estável e previsível, assim como uma roleta que às vezes paga é muito mais viciante do que uma que sempre paga, porque é a imprevisibilidade da recompensa que cria o vício, não a recompensa em si. E o seu corpo aprende a buscar esses picos, aprende a antecipar a próxima vez em que ele vai estar presente e caloroso depois de um período de afastamento, aprende a associar a intensidade desse ciclo com o que amor deveria sentir. E aí qualquer coisa que não produza esse ciclo parece menos real, parece menos amor, parece que falta alguma coisa. E o que falta, de fato, é a ansiedade. O que falta é a incerteza. O que falta é o estado de alerta que você confundiu com profundidade de sentimento, quando na verdade é sofrimento disfarçado de paixão. E eu sei que isso dói de ouvir, porque significa revisitar com outros olhos algo que você sentiu com muita intensidade, algo que ainda pode estar sentindo, algo que era real para você mesmo, que a origem dele não fosse o que você pensava que era. E eu não estou dizendo que o que você sentiu não foi real, estou dizendo que o que você sentiu pode ter tido uma origem diferente da que você acreditava. E que quando você entende essa origem, você começa a ter acesso a uma liberdade que não tinha antes. A liberdade de sair do ciclo. Deixa eu te contar sobre a Clara. E a Clara é uma mulher que você vai reconhecer porque ela existe em muitas formas, em muitas vidas. E talvez em partes da sua. A Clara tinha um histórico de relacionamentos que tinham todos uma qualidade parecida, todos intensos no começo, todos com aquela química inegável que ela descrevia como nunca tinha sentido assim por ninguém, todos com alguém que tinha algo de inacessível, de difícil de segurar, de que nunca estava completamente ali da forma que ela precisava, e todos terminavam da mesma forma, com ela no centro de uma dor enorme, tentando entender o que havia feito de errado para ele partir, ou para ele se fechar, ou para o amor ir embora. E no intervalo entre esses relacionamentos, a Clara conhecia homens diferentes, homens que eram atenciosos e presentes e consistentes, homens que respondiam às mensagens, que apareciam quando diziam que iam aparecer, que tinham interesse genuíno, e demonstravam isso de formas concretas e estáveis. E a Clara saía com eles algumas vezes e sentia que eram legais, mas que faltava alguma coisa, que não tinha aquela faísca, que eram bons demais de um jeito que soava como chato, que eram seguros de um jeito que soava como sem graça. E ela ia embora em busca daquela intensidade que conhecia tão bem. E a Clara não era ingênua, ela era inteligente e reflexiva, e tinha consciência de que havia um padrão. Ela sabia que repetia, mas sabia de uma forma intelectual que não chegava no lugar onde o padrão vivia de verdade, que era no corpo, nas sensações físicas, na forma como o sistema nervoso dela tinha sido calibrado para associar ansiedade com amor e segurança, com ausência de amor,
E essa calibração foi feita muito antes dos relacionamentos adultos. Foi feita na infância, num ambiente onde o amor que ela recebia era também imprevisível e conditional e intermitente, onde ela aprendeu que precisava merecer atenção, que precisava trabalhar por ela, que quando estava presente de verdade era porque ela tinha feito algo certo, e que quando não estava era porque havia algo errado com ela ou com o que ela tinha feito. E essa calibração antiga estava rodando em silêncio em cada escolha que ela fazia nos relacionamentos adultos, estava dizendo para ela que o amor que mexe com você é o amor que te deixa insegura, que o amor real exige esforço e luta e incerteza, que quando é fácil não é real. Esse padrão tem um nome simples, que é dependência emocional. Mas eu prefiro explicar o que ele é em linguagem de vida, ao invés de linguagem de diagnóstico, porque dependência emocional não é fraqueza de caráter e não é burrice e não é falta de amor próprio, da forma que essa expressão costuma ser usada como acusação. Dependência emocional é uma resposta adaptativa a um ambiente original, que ensinou que amor e doer são inseparáveis. É o resultado de uma criança que aprendeu a associar o momento em que a atenção do cuidador voltava após um período de afastamento com a sensação mais intensa de amor que ela conhecia e que cresceu buscando essa combinação específica, porque era a única que o seu sistema nervoso reconhecia como amor de verdade. E isso não é culpa sua, não foi uma escolha que você fez conscientemente. Foi uma aprendizagem que aconteceu antes que você tivesse vocabulário para entender o que estava acontecendo, antes que você pudesse questionar, antes que você pudesse escolher diferente, mas agora você tem vocabulário. Agora você pode entender, agora você pode questionar, agora você pode fazer diferente. E é isso que estamos construindo aqui juntas. Porque a boa notícia, e há uma boa notícia muito real aqui, é que o sistema nervoso pode ser reaprendido, que a associação entre ansiedade e amor pode ser desfeita, que você pode aprender a reconhecer, a valorizar a qualidade de presença numa relação, ao invés de interpretar a ausência de drama como ausência de profundidade, que você pode calibrar o seu sistema para buscar o que é saudável ao invés do que é familiar. Mas esse recalibramento exige primeiro que você entenda o que está buscando quando busca aquela intensidade. E o que você está buscando não é sofrimento. Nenhuma pessoa busca sofrimento por si mesmo. O que você está buscando é sentir que importa, que é vista, que é escolhida, que o amor é real e profundo e significativo. E a ansiedade que vem da incerteza foi treinada para parecer a prova de que tudo isso está em jogo. De que importa tanto que dói. E importar tanto que dói é uma crença que precisa ser gentilmente desmontada. Porque amor que é saudável também importa muito, também é profundo, também é real. Mas ele não precisa doer para provar que existe. Ele não precisa de incerteza constante para demonstrar que tem valor. Ele pode ser estável e ainda ser apaixonante. Pode ser previsível em sua presença e ainda ter surpresa. Pode ser seguro e ainda ter profundidade. E eu sei que enquanto eu falo isso, algo em você pode estar resistindo, pode estar dizendo, mas eu já tentei isso, já tive com alguém seguro e foi sem graça. E eu quero te perguntar uma coisa com cuidado. A pessoa era, de fato, sem graça. Ou seu sistema nervoso não conseguia reconhecer aquela qualidade de presença como amor, porque não tinha a assinatura de ansiedade que ele aprendeu a associar com amor de verdade. Porque há uma diferença muito real entre uma pessoa que é, de fato, sem profundidade e sem vida interior e uma pessoa que é estável e presente e que o seu sistema nervoso interpreta como sem graça porque não está produzindo os picos de dopamina que você aprendeu a associar com amor.
E distinguir essas duas coisas é parte do trabalho que você vai fazer à medida que recalibra. E esse trabalho não é simples porque envolve aprender a sentir de formas novas, envolve tolerar o desconforto de uma nova forma de amar, que inicialmente parece menos intensa e que com o tempo vai se revelando como a forma mais rica de estar num vínculo que você já experimentou. Vou te contar uma coisa sobre a Clara que aconteceu 2 anos depois de El. A ter começado a entender esse padrão, não porque a história termina perfeitamente, mas porque ela termina honestamente. A Clara conheceu um homem que era diferente dos anteriores, não de uma forma dramática, mas de uma forma que ela foi aprendendo a perceber. Ele era consistente, ele aparecia quando dizia que ia aparecer. Ele perguntava como ela estava e ouvia de verdade a resposta. Ele não desaparecia por dias para reaparecer como se nada tivesse acontecido. Ele estava lá de uma forma que a Clara no começo achou monótona. E ela ficou com ele não porque sentiu aquela faísca imediata que conhecia, mas porque ela estava trabalhando o padrão e tinha feito um compromisso consigo mesma de ficar o tempo suficiente para aprender a reconhecer outras formas de sentir. E o que ela foi descobrindo ao longo das semanas e dos meses era que havia uma qualidade naquilo que estava construindo com ele, que era diferente de tudo que tinha vivido antes. Havia uma leveza, havia uma capacidade de ser ela mesma, sem monitorar constantemente o que ele estava pensando ou sentindo sobre ela. Havia um descanso.